Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aqueles que esperam no Senhor jamais são decepcionados. A palavra diz: confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Mas aqueles que depositam a fé no Senhor, eles jamais são decepcionados, eles descansam no Senhor. Descansar no Senhor a fim de confiar na sua providência quando se busca o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes são acrescentadas no devido tempo, se não desfalecerem. Assim nos ensina o Senhor. Mas descansar no Senhor significa depositar a confiança, mas também pelejar. Ele peleja por nós, mas nós devemos pelejar, esforçar, segundo a condição que Ele nos concede, sempre com a convicção de tudo é possível aquele que crê. A palavra diz: jamais viu o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência. Aqueles que perseveram e são fartos do pão, não o alimento que muitos investem, que perece, mas o alimento que não perece, aquele que entra pelo ouvido e penetra o íntimo e está sempre a nos fortalecer e nos direcionar segundo aquele que tudo opera e executa. Aonde devemos sempre, assim como recebemos de graça, nós ofertamos de graça o maná da vida, e Ele é aquele que nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem, aqueles que não desfalecem de fazer a sua perfeita e agradável vontade. Ele é aquele que sempre nos sustém e nos fortalece, nos ensina. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Essa é a nossa fé, porque nele nós somos mais que vencedores. Vencemos o mundo porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Assim o Senhor nos ensina. Por isso devemos constantemente ser seus imitadores, aonde isso nos é imputado como justiça. Aqueles que permanecem dia após dia, não por si mesmo, mas através daquele que tudo posso naquele que fortalece, tudo é possível aquele que crê. Aquilo que é impossível para os meros mortais é possível para o Senhor. Quando ali os discípulos dizem: mestre, que os judeus estavam ficando escandalizados por conta da verdade, aonde para aqueles que estão como que mentirosos, quando se anuncia a verdade se torna escândalo. Mas Jesus lhes disse: toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Assim como ele disse que quando aqueles avarentos estavam escandalizados porque acumulavam riquezas na terra, e ele dizia, os discípulos quando lhe indagam: quem poderá se salvar? E ele disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, através daquele que nos concedeu o unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. E assim, em mais um dia, perseverança, seguir
sempre adiante, segundo ao alvo e objetivo. Aquele que nos ensina as mansões celestiais, a alegria do Espírito, um nome escrito no livro da vida. A alegria que Jesus disse: graças te dou, Pai, que não revelaste essas coisas aos sábios e poderosos, mas sim aos pequeninos. Porque dos pequeninos é o reino dos céus. Aqueles que seguem sempre sendo o menor e servindo o seu próximo com a verdade. Porque aquele que está anunciando que não procede a verdade está a perecer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.